Alice, já estou na nave menor e vou descer. O arrasto aerodinâmico está forte, mas a estrutura compacta vai aguentar o impacto da reentrada. Prepare os amortecedores hidráulicos e trave as coordenadas no ponto exato da assinatura biológica que você detectou. Há 327 dias estamos perdidos. 327 dias observando estrelas que não reconheço. 327 dias atravessando sistemas que não aparecem em nenhum mapa. Eu já não sei quantos mundos deixamos para trás, nem quantas vezes acreditamos ter encontrado o caminho de volta. Tudo o que sabemos é que a Terra continua distante, talvez mais distante do que imaginamos. Às vezes olho pela cabine da nave e me pergunto se alguém ainda se lembra de nós, ou se já nos tornamos apenas mais uma história perdida na imensidão da galáxia. Mas desistir nunca foi uma opção. Enquanto esta nave continuar voando, enquanto Alice continuar encontrando respostas, nós continuaremos procurando, porque em algum lugar, entre bilhões de estrelas, existe um caminho de volta para casa. Alice, você está me ouvindo? Alice, onde estamos? Já analisou este sistema? Porque eu não reconheço nenhuma dessas estrelas. Nenhuma. Nem os padrões, nem as constelações. Nada. É como se tivéssemos sido lançados para fora de tudo o que conhecemos. Diga que encontrou alguma coisa. Uma rota, uma estação, um sinal, qualquer coisa. Porque neste momento, tenho a estranha sensação de que estamos mais longe de casa do que jamais estivemos. Estou ouvindo. Analisando o sistema atual. Análise concluída. Resultado desconhecido. Não existe correspondência com nenhum setor armazenado em meus bancos de dados. Nenhuma estação registrada. Nenhuma rota comercial. Nenhuma colônia humana detectada. Nenhum sinal de comunicação dentro do alcance dos sensores. Estamos sozinhos. Ou, no mínimo, longe o suficiente para que ninguém possa nos ouvir. Estimativa de localização. Impossível determinar. Mapas estelares apresentam divergências superiores a 99,7%. Em outras palavras, eu não sei onde estamos. Mas uma coisa é certa. Se quisermos voltar para casa, primeiro teremos que descobrir onde a galáxia terminou e onde nossa jornada realmente começou. Então é isso. Estamos perdidos. De todas as respostas que eu esperava ouvir, essa era a única que eu não queria. Passei a vida inteira observando mapas estelares. Aprendi a navegar entre sistemas. Cruzei regiões onde poucos humanos já estiveram. Mas agora, estou olhando pela cabine desta nave e não reconheço absolutamente nada, nem uma única estrela, nem um único ponto de referência. Me diga uma coisa, Alice. Se não sabemos onde estamos, como vamos encontrar o caminho de volta? Porque neste momento, a galáxia parece muito maior do que eu me lembro. Porque a galáxia não mudou. Nós é que perdemos nossa posição dentro dela. Toda rota pode ser encontrada. Toda distância pode ser percorrida. Toda estrela pode ser catalogada. O problema não é a galáxia. O problema é que estamos procurando uma casa sem saber de onde começamos. Mas ainda temos uma nave, ainda temos energia e ainda temos tempo. Enquanto esses três elementos existirem, existe esperança. Minha recomendação? Escolha uma direção e continue voando, porque ficar parado nunca levou ninguém para casa. Alice, música. Antes que eu comece a conversar com as estrelas. Entendido. Reproduzindo playlist. Terra. E por favor, não converse com as estrelas. As últimas civilizações que fizeram isso desapareceram dos registros.
Alice, estou detectando alguns corpos celestes à frente. Faça uma leitura. Diga que encontramos algo além de rochas e silêncio. Analisando, leitura concluída. Detecto 3 corpos celestes principais. Um gigante gasoso, 2 luas em órbita estável. E... interessante, existe uma anomalia gravitacional na superfície da segunda lua. Origem desconhecida, não parece natural e definitivamente não deveria estar aqui. Analisando a assinatura espectral. Curioso, esses corpos celestes não são o problema. O problema é o que está entre eles. Estou detectando uma fonte de energia, fraca, antiga, mas ainda ativa, e até onde meus registros indicam, ela não foi criada por humanos. Escaneamento térmico secundário concluído, comandante, confirmando a assinatura de radiação não catalogada. O comprimento de onda não corresponde a nenhuma liga metálica registrada pela Federação ou pelo Império. Probabilidade de origem artificial humana, 0,00%. Lice, isole a frequência. Se não é humana e está ativa, há um padrão de emissão. Todo o sistema complexo roda sob um algoritmo. Encontre a lógica por trás desse pulso. Isolando! O pulso se repete a cada 33 segundos, comandante. A assinatura matemática possui uma estrutura fractal complexa. Lembra um algoritmo de contrapeso. Quase como se estivesse operando em uma zona de reversão de forças, calculando o risco de colapso do próprio espaço ao redor. Um gatilho de reversão no meio do vazio? Interessante. Prepare o motor de hiperdrive para saltar na coordenada exata da emissão. Vamos descer na atmosfera do planeta rochoso mais próximo usando... Interrompendo sequência de salto, comandante. O scanner de longo alcance acabou de cruzar os dados espectrais com a atmosfera do planeta rochoso alvo. Recomendo abortar a descida imediatamente. Os riscos calculados excedem a nossa margem de segurança operacional. O planeta possui uma atmosfera de alta densidade, composta por uma mistura instável de gases corrosivos e tempestades de radiação gama intermitentes. Mas a atmosfera não é o maior perigo. Estou detectando anomalias gravitacionais severas na superfície. A assinatura de energia antiga está gerando um campo de distorção local. Se entrarmos na órbita baixa, a tração gravitacional flutuará de forma imprevisível. Probabilidade de falha nos propulsores de pouso durante a reentrada, 74,2%. Além disso, a atividade eletromagnética na área inviabilizará qualquer tentativa de varredura térmica interna. Estaremos completamente cegos assim que cruzarmos as nuvens. Ir até lá não é uma exploração, comandante. É um stop-loss sem limite de risco econômico para a integridade da nave. Entendido, Alice. Mas nós não vamos abortar. Reduza a potência do hiperdrive para um salto curto de aproximação. Vamos chegar o mais próximo possível da órbita limite, logo antes do ponto de não retorno gravitacional. O risco não tem limite lá embaixo. O nosso ganho em informação também não tem. Vamos operar na borda dessa distorção. Se a gravidade flutuar, nós usamos a força do próprio campo para catapultar a nave de volta se o gatilho de reversão disparar. Prepare os scanners passivos. Quero ver o que está escondido atrás dessas nuvens de radiação, mesmo que seja de perto da entrada. Execute. Ajustando parâmetros de navegação para órbita limite, comandante. Trava de segurança do hiperdrive desengatada manualmente por comando do piloto. Ponto de transição definido para exatamente 33 quilômetros acima da exosfera superior. Margem de manobra para escape térmico, 4,8%. Se o campo gravitacional oscilar além da nossa projeção linear, o vetor de empuxo não será suficiente para nos manter na borda. Estaremos comprometidos com a descida forçada em solo rochoso. O risco está calculado, Alice. Na zona de reversão, quem hesita perde o controle do gráfico. Inicie o salto agora.
Entendido. Contagem regressiva para a aproximação máxima iniciada. 3, 2, 1. Saltar. Motor de distorção carregando. Alice, estabilize a órbita no limite exato da exosfera. Não vamos arriscar o caçador estelar principal nessa turbulência. Me dê o relatório de telemetria da baía de carga. É possível realizar o desacoplamento da nave de exploração compacta nessa altitude? Analisando vetores de cisalhamento do vento solar, comandante. A gravidade local está puxando a estrutura, mas o ponto de estase orbital está mantido a 33 quilômetros. Sim, o compartimento inferior está pressurizado. A nave de incursão planetária, mais leve e compacta, está com os sistemas de reentrada prontos. Perfeito. Vou assumir o controle manual da compacta. Ela tem menos arrasto aerodinâmico e o motor de pulso vai aguentar a varredura em solo de forma mais ágil. Mantenha a nave principal em órbita, computando os dados de reversão. Se eu perder o sinal lá embaixo, você já sabe o protocolo. Protocolo U-33 de contingência gravado na memória central, transferindo os controles de navegação e os algoritmos de escaneamento para o cockpit da unidade compacta. Transferência concluída. Boa sorte na descida, comandante. Monitore meus sinais vitais à distância e deixe os sistemas de decolagem vertical da nave prontos em modo de espera ativa. Se a fonte de energia antiga disparar qualquer pulso ou se o terreno começar a ceder, eu quero os propulsores de pulso aquecidos para uma ejeção imediata. O computador de bordo manterá o motor de pulso em prontidão constante, com o algoritmo de decolagem de emergência travado na minha memória secundária. Alice, já estou na nave menor e vou descer. O arrasto aerodinâmico está forte, mas a estrutura compacta vai aguentar o impacto da reentrada. Prepare os amortecedores hidráulicos e trave as coordenadas no ponto exato da assinatura biológica que você detectou. O contato com o solo está mantido. O magnetismo aqui é pesado, sinto a pressão na blindagem do traje. Faça uma varredura profunda no planeta agora. Quero um mapeamento completo da área num raio de 3 quilômetros e o cruzamento dos dados químicos da superfície com aquela assinatura de energia que detectamos lá de cima. Varredura de superfície concluída, comandante. O algoritmo de análise espectral encontrou uma anomalia severa no subsolo próximo. Não estamos lidando apenas com minerais ou radiação residual. Os sensores acusaram assinaturas térmicas móveis e flutuações de carbono composto. Confirmando. Há formas de vida biológica ativas neste quadrante, comandante. A estrutura celular é baseada em elementos químicos exóticos e não corresponde a nenhuma linhagem catalogada na Terra ou nas colônias conhecidas. Definitivamente, não é humana. E elas estão se movendo na direção da fonte de energia antiga. Vida inteligente e não humana reagindo à mesma frequência? Interessante. O algoritmo do universo não joga dados, Alice. Tudo segue uma lógica exata. Mantenha a nave pronta para a decolagem. Eu vou avançar a pé para descobrir o que são. Está na hora de ver essa vida alienígena de perto. Espere, Alice. Mudança de planos no algoritmo de abordagem. Não vou tocar o solo ainda. Vamos sobrevoar a área e observar por cima primeiro. Quero uma linha de visão clara antes de colocar os pés nessa rocha. Transmitindo imagem em tempo real, comandante. O sobrevoo confirma sua hipótese. As entidades não humanas estão posicionadas de forma perfeitamente simétrica ao redor da fonte de energia. Elas parecem estar absorvendo ou alimentando o pulso eletromagnético. O comportamento delas não é errático. Segue uma lógica exata de distribuição de carga, como se fossem nós de um circuito orgânico. Como eu disse, tudo segue uma estrutura lógica.
Elas não estão apenas se movendo, elas fazem parte do mecanismo desse lugar. Alice, mantenha a nave pairando exatamente nessa altitude de observação. Vou registrar esses dados visuais para o canal. Vamos descobrir o que acontece quando esse ciclo de 33 segundos atingir o pico do gráfico. Alice, o padrão visual lá embaixo está registrado. Agora me dê os dados climáticos locais. Qual é a temperatura exata desse quadrante e como está a física do ambiente? É possível descer da nave com segurança para coletar dados na superfície? No entanto, as condições atmosféricas não são favoráveis à biologia humana. O ar está saturado com compostos de gases tóxicos e vapores ácidos gerados pela atividade do solo. A inalação direta causaria colapso pulmonar imediato. Você pode descer da nave, comandante, mas o seu traje de proteção biológica precisará operar com o sistema de filtragem fechado em 100%. A margem de suporte de oxigênio sob essa atmosfera tóxica será de exatamente 33 minutos. Toque no solo confirmado. Alice desligando propulsão primária. Vou descer e explorar. Fique atento o tempo todo. Você estará comigo em tudo. Calcule tudo. Cada oscilação térmica, cada movimento daquelas criaturas e principalmente o marcador dos 33 minutos. Você aos meus olhos lá fora. Alice, o pé de pouso está firme no solo. Vou iniciar o deslocamento a pé agora. Mantenha os sensores da nave compacta travados na minha posição. Quero o cálculo de rota atualizado a cada passo. Se o comportamento daquelas criaturas ou o pulso magnético do monólito mudarem, você me avisa na fração de segundo. Alice, esqueça a projeção de vales úmidos ou vegetação exótica que os scanners iniciais sugeriram. O visual real aqui na superfície é de um deserto severo, completamente seco e aparentemente sem vida elemental. A rocha é estéril, o solo é rachado pela falta de água e os ventos fortes estão jogando partículas corrosivas contra a blindagem da nave compacta a cada segundo. É o vazio absoluto moldado em poeira. Elemetria visual confirmada, comandante. Os sensores de opacidade do ar indicam que as rajadas de vento estão atingindo 75 km por hora, arrastando sedimentos de sílica microscópica. Isso explica a rápida erosão das estruturas rochosas ao redor. O planeta se comporta exatamente como um deserto de alta toxicidade. Alice, mude o plano de varredura. Elas perceberam minha aproximação. Há criaturas estranhas aqui na minha frente, me olhando fixamente através da tempestade de areia. Faça uma leitura de ameaça biológica imediata. Veja se elas são perigosas, se possuem armas ou se o comportamento indica um gatilho de ataque iminente. Analisando linguagem corporal e assinaturas de calor, comandante. As entidades não possuem apêndices mecânicos ou ferramentas que lembrem armamento conhecido, mas a densidade tecidual delas sugere uma resistência física extrema, adaptada a este deserto seco. O nível de adrenalina delas está estático, o que significa que não há comportamento de caça ativo no momento. Elas estão apenas observando. Quero a tabela periódica local detalhada, a composição exata desses gases tóxicos, a estrutura molecular dessa rocha desértica e principalmente a assinatura de radiação que alimenta esse monólito. Deixe tudo salvo no banco de dados. Se precisarmos replicar essa frequência em outro setor, eu quero o gráfico completo guardado com a gente. No entanto, detectei um pico na atividade eletromagnética delas. O ritmo cardíaco dessas criaturas está perfeitamente sincronizado com o pulso de 33 segundos do monólito antigo. Elas não estão atacando porque você ainda não quebrou a simetria do circuito.
Se você avançar mais um passo em direção à fonte de energia, a probabilidade de uma resposta defensiva hostil sobe para 89,4%. Recomendo manter a posição de estase. Entendido, Alice. Se a quebra da simetria é o gatilho deles, vamos congelar a posição por agora. Enquanto observamos o comportamento dessas entidades, use os sensores externos e faça um mapeamento químico completo de tudo ao redor. Escaneie todos os elementos desse planeta e armazene cada byte de informação diretamente na memória central da nave principal. Iniciando extração de dados elementares e armazenamento de longo prazo, comandante. Coletando dados sobre os depósitos de silicato, traços de urânio residual e compostos atmosféricos ácidos. Processamento concluído. Todos os vetores geológicos e químicos foram compactados e enviados para os servidores da nave-mãe em órbita segura. A memória central está indexando o relatório sob o código de exploração planetária atual. Os dados estão salvos e protegidos. Eles ainda estão olhando, comandante. O cronômetro de oxigênio marca 29 minutos e 12 segundos. Alice, o relatório elementar está salvo e a leitura visual está feita. Mas a vista aqui não é nada agradável. Essa atmosfera pesada e esse deserto estéril já entregaram o que tinham que entregar. O ambiente está saturado. Vamos para outro local. Não há necessidade de forçar uma quebra de simetria com essas criaturas sem um ganho real. Inicie a sequência de partida dos propulsores de pulso. Vamos suspender o voo, sair dessa camada de gases tóxicos e traçar uma nova rota de escaneamento para o próximo quadrante do planeta. Quero um horizonte mais limpo na tela principal. Entendido, comandante. Abortando o protocolo de estase e reiniciando os motores de decolagem vertical da unidade compacta. Os sistemas de pressurização interna já começaram a purgar as partículas de poeira da cabine. Trava da escotilha acionada. Cronômetro de suporte de oxigênio interrompido. Estamos prontos para deixar a superfície do deserto, definindo novas coordenadas de voo atmosférico em 3, 2, 1, decolar. Estava aqui pensando, há exatamente 327 dias, eu comecei essa jornada. 327 dias cruzando o vazio do espaço completamente sozinho, operando no limite, olhando para telas de dados estéreis e rochas sem alma. E agora, um planeta com vida alienígena inteligente nos olhando de volta. O gráfico mudou de direção rápido demais. É uma quebra violenta no padrão de isolamento que eu vinha seguindo. Mudanças abruptas geram as maiores oportunidades, Alice. Estávamos sozinhos por 327 dias porque o algoritmo estava nos preparando para o momento certo de encontrar o que realmente importa. O vazio acabou. Mantenha o curso para fora da órbita. Se o universo decidiu quebrar o padrão agora, nós vamos acompanhar essa nova tendência até o fim. Aproxime a unidade compacta da baía de carga principal. Vamos travar o acoplamento. Eu vou voltar para a nave-mãe agora. Preciso de um ambiente controlado para estudar esses dados elementares que você armazenou na memória. O que vimos lá embaixo foi só a superfície do problema. Quero decifrar a lógica daquele circuito orgânico antes de dar o próximo passo, mas fique sabendo, nós vamos voltar lá. Eu vou continuar a explorar esse mundo alienígena e coletar dados, só que para a nossa segurança, da próxima vez eu irei descer armado. Vou levar uma pistola de pulso comigo. Se a simetria daquele lugar quebrar ou se aquelas entidades estranhas decidirem avançar, o cálculo de defesa já vai estar pronto na minha mão.